Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui na Vibe Mundial mais uma vez para te fazer companhia aqui no meio da tarde com um bate-papo super importante, muita informação para levar para você, porque hoje o tema é saúde. Para isso eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos Henrique Costa. Bem-vindo, boa tarde, que felicidade. Boa tarde, é um prazer estar com você, seus ouvintes e sua audiência. Muito obrigada, viu? Dr. Carlos, gente, você vai acompanhar o nosso super bate-papo. Ele é médico, tem especialização em cardiologia e em medicina do trabalho, tem formação em terapia cognitiva e comportamental e MBA em ciências da mente e liderança humanizada. Já viu que a gente vai ampliar o nosso papo aqui, né? É sócio-diretor da clínica SEMUS, é SEMUS que fala? Isso. E da Prévio Ocupacional e coordenador do programa de assistência intensiva ao tabagista da Prefeitura de Jundiaí. Você que é de Jundiaí já deve ter ouvido falar no Dr. Carlos, né? Que belo currículo, hein? Obrigado. Né? Olha, você lendo o currículo, Samira, eu lembro da minha infância, que eu tinha o sonho de ser médico. E nesse sonho eu queria ser médico de emergência, sair de ambulância, pacientes graves. Cheio de adrenalina. Adrenalina. E foi isso que eu fiz no início da minha carreira, trabalhando em emergência, pronto-socorro cardiológico e UTI. Depois eu fui para a área mais de prevenção, para que os pacientes não cheguem nessa fase de precisar de um pronto-socorro cardiológico. Entendeu o que é, né, um pronto-socorro cardiológico? Foi lá na prática. Você falou uma coisa que é interessante, viu, doutor? Que é quando você era criança, né, você sonhava em ser médico. Como é a importância da gente sonhar e realizar, né? Verdade, eu sempre lembro disso, que eu estou realizando um sonho, todos os dias eu preciso me lembrar disso e manter essa chama da motivação no cuidar de pessoas. Esse é o meu propósito. Muito bem, você que está aí nos acompanhando já pega toda essa energia. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Você nos acompanha em 95,7 FM, mas também no nosso YouTube. Se você acessar o vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Pode ir lá deixar suas mensagens, depois eu entro, o doutor entra, tiver alguma pergunta, a gente já responde ali e já se conecta com o nosso bate-papo, porque falar de saúde é falar da vida da gente. Não é verdade? É verdade, precisamos cuidar da saúde para cuidar da vida. Exatamente, a saúde plena, né? Quanto mais saúde a gente tem, mais disposição a gente tem e mais a gente faz coisas na vida. Qualidade de vida e bem-estar. Total, né? A mente fica saudável, as emoções estão no caminho saudável e o físico muito saudável. Espírito, né? Também. Exatamente. E acho que você falou alguma outra palavra ali também. É esse conceito da saúde integral, que é o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Social e espiritual. Muito bem. Gente, o tema hoje é tabagismo, né? Como eu apresentei o doutor como coordenador do programa de assistência intensiva ao tabagista, lá da Prefeitura de Jundiaí. Deve ter muita história para contar e eu acho que pelo teu dia a dia também, com tantos estudos, vai se criando todo um contexto, né, do que é fumar, do que é parar de fumar e o que é conviver com um fumante e buscar uma vida saudável, porque é isso que a gente quer. Me conta, quando a gente fala de tabagismo, eu não estou falando só do cigarro que eu compro ali na padaria, né? Exatamente, muito boa a sua colocação. Inclusive existe uma denominação que o Dr. Milagres ele prefere chamar de nicotinismo, porque abrange todas as substâncias que oferecem nicotina para o organismo. Então é o cigarro tradicional, é o cachimbo, é o charuto, mas também o cigarro eletrônico e o narguilé. Todos esses modos de utilizar a nicotina são prejudiciais à saúde e causam dependência, e é disso que nós vamos conversar hoje. A nicotina, que é a substância causadora do vício? Perfeito. Então, no cigarro tem mais de 7.000 substâncias tóxicas. Que horror! Isso. E a que causa dependência e dá prazer, obviamente, é a nicotina, uma droga perigosa, poderosa, traiçoeira, mas sedutora. Sedutora por quê? Dá prazer e causa dependência física, psicológica e comportamental.
E essa dependência, ela é imediata? Ela não é imediata, mas ela é rápida. A nicotina talvez seja a droga que mais rapidamente causa dependência e a mais difícil de tratar. E eu costumo dizer que é a que mais causa morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 8 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência do uso dos derivados da nicotina. E é importante mencionar que desses 8 milhões, 1 milhão são de fumantes passivos. Não fumam, mas convivem com o fumante, respiram aquela fumaça tóxica, adoecem e morrem pela exposição à toxina do cigarro. Aqui no país, anos atrás, começaram a formar leis, né, anti-tabagismo. Essas leis, elas têm fluído bons resultados? Sim, ótimos resultados, Samira. E o Brasil é modelo para o mundo no controle do tabagismo. Quando eu me formei, 35 anos atrás, nós tínhamos 35% de fumantes no Brasil. Fumava-se em sala de aula, Exatamente. Avião, ônibus, todo mundo fumava em qualquer lugar. Hoje, gira em torno de 10%. Então, olha o resultado extraordinário. Área de fumante sensacional, né? Exato. Né? Porque aí você não se mistura com quem é fumante. E hoje a lei que protege mais, ela é mais restritiva ainda, proibindo fumar em ambientes de uso coletivo para proteger a população do fumo passivo mesmo. Que é, pelo que você acabou de me falar, que é um número gritante de pessoas que adoecem devido a esse fumo passivo. Exatamente. Então, nós precisamos alertar exatamente a população de que essa exposição passiva à fumaça do cigarro é tóxica também para aquele que não fuma. E as doenças que acometem quem não fuma são as mesmas que acometem quem fuma? São as mesmas. São mais de 50 doenças causadas pelo cigarro. E a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Então, porque depende do nosso hábito. Sim, e aí não a questão apenas do hábito, mas um hábito que leva a doenças e doenças graves, como, por exemplo, o infarto, o derrame, o enfisema e diversos tipos de câncer. Então é muito importante esse alerta para a população, porque o cigarro, infelizmente, ele causa doença, sofrimento e morte prematura. O fumante ele procura o prazer, mas o que ele vai encontrar a médio e longo prazo, doença, sofrimento e morte prematura. Doutor Carlos, com a pandemia, aumentou-se o número de fumantes? Ou pessoas que não fumavam e voltaram a fumar? Interessante, a resposta é sim. Infelizmente, muitos pacientes que já tinham deixado de fumar, com aquela história de fique em casa, tiveram recaídas. E muitas pessoas começaram a fumar nessa fase. E, infelizmente, nós assistimos também um aumento do número de jovens começando a utilizar os dispositivos eletrônicos para fumar. Nessa fase? Nessa fase também. Isso é a busca de procurar algo para fazer? Sim, tem vários fatores aí, né? De fato, a humanidade passou por uma fase estressante, difícil, mas os estudos comprovam exatamente isso que você falou. Na nossa experiência, no nosso programa, muitos pacientes tiveram recaídas e nós tivemos um problema durante a pandemia, que a essência do nosso programa é a terapia em grupo. E naquela fase nós não podíamos nos reunir em grupos. Nós fazíamos atendimento individual e online. Isso enfraqueceu um pouco o programa e deixaram, então, as pessoas mais vulneráveis para recair. Que triste. Você passou por alguma dessas situações, ouvinte? Nós já vamos falar da parte boa, né? Como a gente como a gente se livra disso. E é importante a gente falar isso, né? Porque, com certeza, alguém ali do outro lado passou por essa situação. Não é? Ou porque estava sozinho em casa, ou porque precisava fazer algo e voltou a fumar. E estava fácil comprar pela internet, né? Exato. E você falou uma coisa muito importante, Samira. O fumante, ele é um doente. E o doente, ele precisa de ajuda, de apoio, de cuidado, de tratamento e acompanhamento. Normalmente, o que o fumante recebe? Críticas. É verdade. E a crítica, até do familiar, até muitas vezes do profissional de saúde, a crítica empurra o fumante para o cigarro.
nós precisamos acolher esse fumante, nós precisamos abrir os braços, estender a mão para o fumante para ajudá-lo a deixar de fumar. Lá no nosso grupo, como a terapia é em grupo, nós falamos assim, olha, o fumante chega aqui com a mão estendida pedindo ajuda, mas ele se compromete a estender a outra mão oferecendo ajuda. Então, com essas duas mãos ocupadas, pedindo ajuda e oferecendo ajuda, ele não tem mão para levar o cigarro à sua boca. Maravilhoso. E funciona. E funciona. A essência da ajuda mútua é muito importante. Um ajudando o outro. Eu falo para eles no nosso grupo, não é mais por você, é por todo mundo. Você passa a ter um olhar coletivo. Exatamente. É muito interessante. A força do grupo é extraordinária. E esse é um olhar que, para quem fuma, tem que começar a ter com todos os seus familiares. Quem convive com você na mesma casa, quem trabalha com você, né? Porque o próximo também está sendo afetado. Exatamente. Tá, agora vamos olhar. Como que eu combato o tabagismo? Né? Existem passos, existe uma técnica onde a gente pode seguir numa jornada e perceber que é de sucesso? Isso, perfeito. Então você falou, né, historicamente nós tivemos no Brasil uma redução significativa do número de fumantes, graças, você mencionou, à legislação, mas também à informação que foi veiculada como programas como este. Então a informação, a educação em saúde, ela promove saúde e salva vidas. Agora é muito importante, você também mencionou, o que precisamos fazer? Como nós podemos ajudar o fumante? Ele precisa de que seja mostrado um caminho de superação dessa dependência que é tão difícil. Eu costumo dizer para o nosso grupo, parar de fumar é uma jornada. Então você tem um início, um meio e um fim. O início é ele reconhecer que ele precisa de ajuda, ter a humildade de pedir ajuda. A jornada ele vai entender como funciona essa dependência e o que precisa ser feito para se libertar e, no final, a libertação da dependência, o reencontro da sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, essa jornada, nós precisamos do quê? De um método, uma estratégia para ajudar o fumante a parar de fumar. E esse é o método que vocês seguem no programa. Exatamente. Então, nós temos lá, a base do programa é a terapia cognitivo-comportamental, porque a dependência ela é física, psicológica e comportamental. Então, a primeira coisa, nós precisamos dar informação para o paciente para ele conhecer a sua doença. É como o diabético. O diabético ele precisa conhecer a sua doença, que ele não pode comer açúcar, que ele tem que tomar os remédios na hora certa. Então, lá também nós fazemos essa explicação. Conscientizamos da importância de parar de fumar e mostramos esse caminho, a metodologia, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista comportamental e também, no caso da dependência física, nós vamos tratar com medicamentos para aliviar aqueles sintomas de abstinência. Os medicamentos são eficientes? São eficientes. No nosso programa do SUS, é oferecido gratuitamente para os pacientes, mas como eu falei, o remédio não faz o fumante parar de fumar, ele alivia a abstinência. Então, o que a gente precisa? Mostrar essa trajetória, esse caminho, passo a passo, para ele conseguir parar de fumar. E qual que é esse passo a passo? O primeiro passo é marcar uma data para parar de fumar. Eu costumo dizer até que é o DDA. O DDA é, primeiro, decisão. Eu quero parar de fumar. Segundo, determinação. É a força de vontade, boa vontade para resistir à vontade de fumar quando ela vier. E a atitude de mudar seu estilo de vida. E aí, marcar a data é importante porque ele assume um compromisso. Eu vou fazer uma tentativa. Muitos ficam desconfortáveis de ter que marcar uma data. Mas por quê? Com medo de tentar e não conseguir. Não tem problema se não conseguir, tenta de novo. Não tem problema, né? Vai Fica se tentar. culpando, né? Exato. Então, é por isso que eu falo, é uma jornada. Tentou uma vez, não deu certo, continue tentando. Os estudos comprovam isso. Quem parou de fumar definitivamente fez tentativas anteriores mal sucedidas. O que ele não pode é desistir. Então tem que ir aprendendo como funciona o mecanismo de dependência e colocando em práticas essa metodologia. Então, o primeiro passo, marcar uma data, porque ele assume esse compromisso. Eu vou fazer a tentativa. Tá. Segundo, lembrar que a vontade de fumar é passageira, dura 5 minutos. É mesmo? Sim. Então, se nesse momento eu tomar uma água, conversar com alguém, entrar aqui no programa, assistir um vídeo do programa, ele distrai a mente, passa a vontade. Passa. Aí muitos falam, doutor, mas volta. Sim, mas ela passa de novo. Então, o seu papel é resistir
a vontade de fumar quando ela vier. Tá. E aí você vai como que treinando, a gente chama os receptores de nicotina. Tem um método, a doutora Carla Ruski, que trabalha comigo, ela tem um método muito didático de explicar como funcionam esses receptores de nicotina no cérebro. Ela diz que são como boquinhas, que ficam ali perturbando, gritando por nicotina. E você tem que treinar, disciplinar essas boquinhas, que você não vai dar a nicotina quando ela pedir. E isso vai te dando força. Você vai percebendo, puxa, olha, eu estava com vontade de fumar, tomei uma água, coloquei um cravinho na boca, chupei uma fruta cítrica, passou a vontade. É eficiente, É então. eficiente, é eficiente. Agora, claro, aquela fissura, a vontade intensa, nós vamos precisar da medicação, porque aí já é um sintoma de abstinência. O remédio, ele vai tratar essa fissura, vontade muito grande de fumar. Esse então, é um momento mais trágico. É o mais que ele fica mais vulnerável. É. Mas tem que lembrar, vai passar. A vontade é passageira. 5 minutos. 5 minutos. Outro passo importante é lembrar que fumar não resolve problemas. É a dependência psicológica. O fumante, muitas vezes, ele fica nessa de estou estressado, eu vou fumar. Estou com problema no trânsito, eu vou fumar. Estou com problema de relacionamento, eu vou fumar. Problema no emprego, eu vou fumar. Não, vamos quebrar isso, porque fumar não resolve problemas. Tá? Não mesmo, vai criar mais um. Vai criar mais um. Aliás, vai criar vários problemas. Alguns. Outro ponto importante é mudar a relação que o fumante tem com o cigarro. Ele olha o cigarro como um amigo, um parceiro, um confidente. E o cigarro não é isso. O cigarro é uma droga. E o fumante é um dependente. Ele é dominado pela droga. Então é importante ele mudar essa relação, olhar para o cigarro como um impostor que precisa ser vencido. Essa semana lá no nosso programa, uma professora que está batalhando para parar de fumar, quando eu falei isso, ela falou, olha, isso aí me ajudou. Agora eu entendi que o cigarro não é meu amigo, porque ela mora sozinha, olhava o cigarro como um parceiro, uma companhia. Não é, ele é um impostor, é um vilão, ele quer o seu dinheiro e te rouba anos de vida e qualidade de vida. Veio para a consciência dela, né? Exatamente. E ela chegou na semana seguinte sem fumar. Ai, que sensacional. Olha que maravilha. Parabéns. E a gente sempre aplaude quando o fumante deixou de fumar, ele agora é um ex-fumante. Vibramos com essa conquista. Vibramos com essa conquista. Não é fácil. E o último passo, que é decisivo, é evitar o primeiro cigarro um dia de cada vez. É o só por hoje. Nós usamos a mesma metodologia dos grupos anônimos. É um dia de cada vez. Só por hoje, ele tem que evitar o primeiro cigarro. Só por hoje? Só por hoje. Não é nunca mais eu vou fumar, porque nunca mais com um peso enorme. Hoje eu não vou fumar. Pode acontecer o que acontecer, eu não vou fumar. Isso fortalece, isso dá força, aumenta a confiança de que ele vai conseguir deixar de fumar. E quando ele consegue realmente parar de fumar, dá uma sensação de conquista. Exatamente. Né? De conquista para nós da equipe, de satisfação. De satisfação, de realização, de missão cumprida. Mas não tenha dúvida, para o paciente, de conquista. Conquista do quê? Da libertação da dependência. Conquista do reencontro da sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os ambientes também proporcionam, né, essa vontade de fumar, vontade de acender o primeiro cigarro depois que parou de fumar. Isso também, escolher os locais e os grupos em que a gente está inserido é importante, né? Exatamente. Social. Exatamente. Nós aprendemos muito com os grupos anônimos de dependência química, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, tem fumantes anônimos também, que eles usam a expressão evite pessoas, lugares e hábitos de ativa. Por quê? São gatilhos da vontade de fumar e na fase inicial o fumante é muito vulnerável a uma recaída. Então, como você falou, tem que selecionar o ambiente, cuidado. E agora, fim de ano, então, é um problema. Assim como o álcool, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí é uma informação importante. O risco de câncer de garganta, para quem só fuma, é 7 vezes maior se comparado com quem não fuma. Mas se a pessoa fuma e bebe, o risco de câncer de garganta aumenta para 40 vezes. Uau, que é grande. O câncer mais comum, mais prevalente na nossa população, nos pacientes que nós atendemos lá. Então é um risco enorme essa combinação álcool e tabaco. Quando a pessoa está nesse processo de parar de fumar, isso vale até para quem não está fumando, nunca fumou, está nesse processo, fez essa conquista, os hábitos do seu dia a dia, você falou no começo da saúde integral, quando eu olho para o meu organismo,
no seu todo, né? E eu trago alguns pilares importantes para cuidar de mim, isso muda também a minha relação com qualquer tipo de droga? Exato, porque como você falou, são pilares da saúde. Quando você está estruturado com um estilo de vida saudável, você vai estar promovendo a sua saúde, prevenindo doenças. Então, sempre é bom mencionar os pilares da saúde. Então, a alimentação saudável é um pilar. A ingestão regular de frutas, legumes e verduras. Isso é fundamental para ter saúde. Menos alimentos industrializados. Então, precisamos olhar para o alimento não apenas como fonte de prazer, mas como fonte de saúde, de nutrição. Outro ponto importante, a atividade física regular. A Organização Mundial de Saúde recomenda 120 minutos, 150 minutos de atividade física por semana. Então, uma caminhada de 30 minutos por dia já é suficiente para proteger o seu coração, para diminuir o risco de doenças cardiovasculares, de câncer, diminuir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida. Então, 150 minutos de atividade física por semana. E aí, vale o que você quiser fazer. Então, eu não gosto de correr, então faz caminhada. Eu não gosto de bike, faz uma academia, musculação, enfim, encontre, faz dança. Você vai encontrar aquela atividade física que te dá satisfação. Outro ponto importante, que é pilar da saúde, não abusar do álcool. Esse é um pilar da saúde. O álcool ele também é um problema de saúde pública. Muitas pessoas adoecem e sofrem por transtornos relacionados ao uso do álcool. E não fumar. E aí, quando a gente fala não fumar, é não usar nicotina, seja o cigarro tradicional, seja o narguilé, seja o cigarro eletrônico, qualquer tipo de dispositivo que libere nicotina para o seu organismo. A qualidade do sono é fundamental para a saúde. Qualidade do sono. O que a gente sabe, o que é recomendado, em média, dormir 8 horas por noite. Então, isso é importante para você ter saúde. Isso já está provado, que quem dorme melhor vive mais. Então, aumenta a longevidade também, um sono de qualidade. E, por fim, é cultivar bons relacionamentos. Eu costumo dizer que a vida é um presente de Deus para nós. A nossa saúde é o nosso maior tesouro. E as pessoas é o que preenche a nossa vida de sentido. Verdade. Então, nós precisamos cultivar bons relacionamentos. Por isso que o doutor está aqui hoje. Não é? Como é importante a gente falar tudo isso, né? Porque conforme você vai falando, a gente vai percebendo o que a gente está fazendo e como que a gente está reagindo a isso. E não só fisicamente, os sinais que o corpo dá, mas os sinais que a mente dá, os sinais que a emoção, né? O coração, né? Ele vai, ou ele dispara, ou você fica angustiado. Então, são sinais de que a gente está fazendo certo ou não. Exatamente. E você mencionou a questão da saúde mental. Hoje nós vivemos a pandemia dos problemas mentais. Olha isso. Ansiedade, depressão, risco de suicídio, abuso de substâncias, compulsividades. Então, a gente precisa desse olhar para a saúde mental, como você mencionou. E esse olhar, ele passa pelo autocuidado, o autoconhecimento, de se auto-perceber. O coração está acelerado, está batendo mais rápido, o que está acontecendo? Estou ansioso, estou preocupado. Então, a ansiedade, por exemplo, ela tem 3 elementos: preocupação excessiva, medo desproporcional e intolerância às incertezas, fazendo com que a pessoa queira controlar tudo, todos e o tempo todo. Calma, a terra. Exatamente. Né? Desacelera, respira. Atenção no momento presente. Respira. Só isso. Isso é fundamental. Respirar lentamente, profundamente e pausadamente. Isso diminui a adrenalina, diminui a pressão e diminui a frequência cardíaca. Olha como é bom. Ai, tão bom que o papo acabou. Olha, gente, passou voou, rápido. Sensacional. Dr. Carlos Henrique Costa, quem quiser entrar em contato com você, obter mais informação e te seguir, né? Sim. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é as mídias sociais, Instagram, Facebook, o YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa. Assim mesmo? Assim mesmo. Facinho. DR Carlos Henrique Costa. DR Carlos Henrique Costa. Siga em todas as redes sociais, obtenha muita informação, tem muito vídeo legal e agora vai ter esse também. Obrigada, doutor. Obrigado, um prazer. Sucesso, viu? Nossa, Obrigado. Quanta informação importante, né? Ficaria aqui mais um tempão falando. Olha que loucura, para falar de cigarro, né? É isso aí, gente. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, também tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.